E aí, galera, estamos diretamente do Clube de Criação, do Festival do Clube de Criação, ao vivo, da primeira edição do Podcast, colocando o bode no meio do estúdio. Estamos aqui, vamos começar o nosso primeiro episódio, The Check Please. Eu sou Tato Bono, presidente da Publicis Production, para quem não me conhece. Estou com as duas convidadas de honra, duas convidadas que eu posso chamar também de amiga. Mas antes disso, eu vou apresentar também o meu co-host, Tobias Fofudo. Bom dia, gente! Viemos aqui colocar o bode na mesa. E assim, eu não vou ter tato, não, Tato. Essa parte do tato fica com você, porque comigo eu não vou ter tato, não tem papo na língua. Muito bom, muito bom. E eu quero também aproveitar para agradecer, antes de passar e apresentar minhas convidadas, agradecer a galera da ClepMe, que é quem está aqui ajudando essa produção aqui da gente, né, dando todo o suporte técnico, né? Então, falando das convidadas, Paulinha Limonda é head de produção integrada da Talent e da DPZ. Paulinha, bem-vinda. Oi, galera. E nada mais, nada menos do que Rejane Bica, produtora executiva da O2 e também grande amiga nossa aqui de anos, uma honra ter você aqui, Rejane. Uma honra estar aqui com vocês e conhecer finalmente Tobias. Maravilhosas. Convidadas incríveis. Muito legal, muito legal. Gente, o tema do nosso podcast aqui, o podcast, gente, é para falar de temas que não são tão, assim, confortáveis, né? Que o nosso mercado, assim, às vezes não gosta de falar tanto, mas que a gente vai falar de uma maneira transparente, uma maneira leve, porque a gente está, primeiro, entre amigos aqui, é uma conversa. A gente quer falar sempre de uma forma muito tranquila, com respeito. Então, antes de tudo aqui, eu vou falar das regras do jogo, tá? Opa, tá. Não pode chute embaixo da mesa, tá bom? Eu já estava aqui pronta para chutar. Não há regras. Essa é a verdade. É o que ela quer dizer. Não há regras. A gente vê dedo no olho também não pode. Não pode dedo no olho, não? Não pode. Puxar cabelo também não, Tobias. Já vim animado para dar um mordidão se alguém não quiser responder. Não, e morder também não. E aí tem uma coisa que é o seguinte, se vocês não quiserem responder, vocês podem apelar para o bodinho, que é... Tá bom? Eita. Vocês falam, não quero responder. Aí... Isso é uma ótima resposta para o WhatsApp, hein? Exato. Se não quiser responder, gravar esse áudio e mandar no WhatsApp. Tá bom? O tema do nosso podcast de hoje é The Check Please. Orçamentos, concorrências e inovação. Quem paga essa conta? Eu faço essa pergunta também. Eu também. Não é mesmo? Porque a gente está passando por uma revolução, uma transformação, né? Aliás, nosso mercado está em constante transformação. E falando de produção, assim, especificamente, a gente tem aí um desafio constante. Então, isso vem com uma sequência aí de consequências que envolve aí a gente investimentos e também transformações do nosso negócio. Então, quem paga essa conta? Eu vou fazer aqui uma pergunta para as duas, e que vai ser bem ampla aí para a gente começar a quebrar esse gelo aqui, tá? Então, que tá gelado pra caramba aqui, né? Tô sentindo gelo. Meu Deus do céu, tá gelado, Tobias? Eu tô com frio. Eu tô com calor, gente. Também. Eu tô com calor. Vamos lá. Vamos lá. Então, para começar esse debate aqui, como vocês enxergam o papel das produtoras nesse novo cenário de mídias fragmentadas, onde o conteúdo precisa estar com tantos formatos e plataformas diferentes? A gente está aí no momento em que temos milhões de plataformas, temos audiência mandando, né? E o conteúdo é rei. Então, a gente tem aí, quanto mais plataformas, mais conteúdo para ser entregue, mais formatos também para ser entregue. Qual que é o papel da produção disso tudo? Producer, da produtora? Quem quer começar aí a responder? Unidunité, vamos lá. Paulinha. Posso começar. Tá bom. Vamos lá. Não, eu acho que, assim, a gente tem que cada vez mais, hoje não é mais sobre um formato único, Não. né? E eu acho que tanto nós, producers das agências, quanto as produtoras, a gente tem que estar preparado e tem que tem que ter estrutura com olhar para todos esses segmentos, né? Então, assim, hoje não adianta mais, assim, a gente
falar em cima de um roteiro de 30 segundos que vai ser entregue, sem pensar em todos os outros formatos, sem pensar que eu vou TikTok, que, enfim, eu vou ter que... São linguagens diferentes e eu acho que tanto a gente quanto vocês, a gente precisa cada vez mais estar bem estruturado, e não só diretor, eu acho que é em todos os... Toda a cadeia, né? Toda a cadeia, porque no final do dia, eu acho que a gente pode agregar muito. Com E certeza. não esperar só que a criação traga exatamente como a gente faz com os roteiros, né? A gente Claro. recebe os tratamentos e como eu acho que as produtoras podem começar a pensar junto com a gente o desdobramento desses formatos e agregar. Então, assim, acho que a gente cada vez mais ter pessoas com esse olhar. Então, é trazer alguém para o seu time Gen Z, que, né, vai pensar, vai estar junto, pensando no formato de TikTok, e trazer ideias e como a gente conseguir Conectar isso com o público. Exatamente, que é a audiência que manda nessa história, né? Isso, né? Eu acho que, na verdade, é ter um olhar atento, assim, acho que complementando, acho que concordamos nesse ponto. Check! Então, o primeiro bode caiu. É isso aí. A gente acho que tem que ter esse olhar atento. Eu fico pensando muito nisso, a gente tem tantas entregas, a gente tem o desafio de prazo, evidentemente, financeiro e também geracional. A gente tem muitas entregas, então a gente vem de um histórico onde, se a gente não tiver esse olhar atento a essa diversidade de entregas, a gente em algum lugar vai pecar. Total. Então, evidentemente, o que é o ideal para nós todos? A gente ter prazo, um certo investimento, Sim. para a gente estar cercado de todos esses olhares. Porque não adianta. Hoje, o que a gente entrega, 80% das mensagens hoje no mundo são audiovisuais. Sim. A gente fica, né? O mundo se transformou de uma maneira tão absurda, tão rápida, tudo é audiovisual. A gente está fazendo o nosso podcast aqui, ele tem imagem, então as entregas, elas não estão restritas, e cada vez mais. Não, e cada dia que passa é uma coisa nova, né? E aproveitando esse gancho aí, Rê, quando a gente pensa em ter mais suporte, ter mais entrega, ter mais eficiência, eficácia, a gente tem de um lado, do lado da agência, mais preparo, do lado da produtora, mais preparo, e nem sempre do lado do cliente, mais verba. E Como é acho que a gente resolve essa equação? Boa pergunta. Eu acho uma ótima pergunta. Tobias, como resolve essa equação? Conta pra Tobias? gente, tal do Tobias. Porque budget. Que a É o gente tem que budget. se preocupar sempre. A gente quer aprontar e a gente bota no Everest pendurado lá numa rondana. Ai, Exatamente. meu Deus, não vai dar. Você vai ter que fazer isso de casa. Tem como você botar na rondana em casa? Não tem, né, não Tobias? É isso. Eu acho que esse diálogo também com o cliente que tem que estar na mesa, às vezes a gente não é que se perde. Eu não sei se é uma falta de vontade de não querer saber ou entregar. Agência, resolve, agência. Eu preciso dessa infinidade aqui de entregas. Então, eu também não sei responder isso, mas quando a gente está na mesa, a gente tenta explicar. Eu acho que a gente tenta, pelo menos, integrar e, num processo colaborativo, contar que a gente precisa de todo mundo junto. O processo audiovisual, ele é coletivo, independente do tamanho. Se a gente está com uma equipe pequenininha para entregar um conteúdo específico ou numa filmagem de um longa-metragem internacional. Então, acho que também esse entendimento do outro lado, de quem paga a conta, ela precisa, independente do dinheiro, independente do orçamento, ela precisa ter esse entendimento. Total. Esse é um processo colaborativo. Não entrega só o problema. Vamos resolver junto? Você acha, E Paulinha, que você tem essa abertura, quando você pensa assim, nesse diálogo com os clientes, você sempre ver mais abertura a cada vez mais dos clientes e ter esse diálogo transparente e falar que existe essa necessidade de mostrar que a gente tem que ter mais preparo do lado do lado da Publicis Production, Sim. do lado das produtoras, de a gente mostrar essa transparência de como a gente tem trabalhado, e os clientes, do lado dos clientes, têm entendido isso de uma forma mais tranquila e estão dispostos a ter esse diálogo mais transparente. Como que você tem visto isso no mercado? Vou apertar o bode. Mentira. Olha o bode na... Tô brincando. Não, então, eu acho que eu ia até
comentar, assim, eu acho que assim, faz parte do nosso papel, como heads de produção das agências, Perfeito. a gente trazer sempre o cliente para perto e explicar. Eu acho que assim, existem clientes que estão abertos sim, como existem clientes que não estão abertos, né? Então, assim, dizer que é total, que é geral, que todo cliente está aberto, não está. Eu acho que a gente passa por algumas situações que, como a Rê falou, eu tenho isso, me entrega tudo, não quero saber. E eu acho que, como você, não só no audiovisual, eu acho que tudo, pelo menos é uma forma como eu penso, tudo na vida é colaborativo. Eu tenho falado muito com os meus clientes de a gente fazer um workshop de produção. Nossa, maravilhoso. Isso é uma coisa que eu quero fazer muito com todos os clientes, porque assim, não entendem do processo muitas vezes, e às vezes muito porque realmente não têm ainda experiência. E eu acho que assim, é preciso entender, a gente sabe que a necessidade de todas essas entregas e do quanto que cada vez mais, cada dia é um formato novo, cada dia é uma mídia nova, a gente tem que estar atualizado e entregar, mas então vamos pensar juntos? Vamos. Esse lance de workshop de produção é muito legal, porque a gente tem aí também um nível de tecnologia avançando absurdamente dia a dia, né? A AI entrando, né, Tobias? A AI entrando também na área dos influenciadores aí. Daqui a pouco você vai ter aí um Tobias AI no teu lugar. Vai, a minha maior preocupação. Não faça substituído não, gente. Só mais um comentário, eu acho que assim, sem medo. Né, assim, porque eu acho que muitas vezes as pessoas têm receio de chamar o cliente e ser transparente. Concordo plenamente. E eu acho que, gente, transparência e parceria. A nossa indústria tem muita cultura do medo, né? Sim. Né? E assim, aqui o clima tá de amizade, colaboração, mas a gente sabe que nem sempre é a realidade do mercado publicitário, né? Como é que vocês, divas, lidam com essa questão da competitividade dentro desse mercado publicitário? Porque às vezes é insuportável, gente. Esse negócio de Acho que competitividade. é um bom tema. Vamos falar de concorrência. Boa. Vamos Falar de concorrência. Vamos pôr um bode na mesa aqui, ó. Vai. Estratégias, ideias, o que vocês teriam assim, Eu de acho que eu ideal? vou puxar uma coisa ainda mais bodesca. Vamos falar de competitividade entre produtoras in-house, produtoras que são independentes. Como é que as agências veem isso? Como é que... Desculpa, bati no... Rolou até um tapa no microfone. Ainda bem que foi no Não, eu acho importante colocar esse falando bode de na mesa. mercado. A concorrência disso tudo, porque a gente está no mercado de transformação, é importante a gente ter diálogo, é importante a gente ter isso também de forma transparente, Sim. porque a gente tem uma indústria que é uma indústria importantíssima para o Brasil, né? E a gente Claro. emprega muita gente. É um setor econômico Muito forte. E aí, mais do que isso, a gente tem corresponsabilidade. Então, a gente precisa entender como a gente trabalha unidos para que isso continue sendo ainda mais importante. Como é que você, Paulinha, entende isso, vê essa transformação toda acontecendo, vê a concorrência não só entre a produção interna com a produção externa e também só a relação da agência com as produtoras e a relação das concorrências entre si? Tá. Nossa, uma pergunta mesmo. Ela tá aberta, tá Mas besuda. o bode, a gente pergunta É o que tem que bode. ser complexa. É verdade. Ó, o bode tá voando aqui, ó. O bode voando. Eu acho que assim, eu vou falar primeiro assim, de um modo geral de concorrências, né? Primeiro assim, tem muitas produtoras, né? Eu acho que assim, é isso, a gente tem produtoras de formatos diferentes, tamanhos diferentes, a gente, né, em algum lugar temos in-house e, enfim, eu acho que o processo de concorrência, ele precisa ser muito honesto, muito transparente e muito correto. E o que eu acho que acontece muito, e aí falando pelo ponto de vista não só dos pedidos que chegam para as produtoras, mas como as produtoras, e aí eu acho que assim, a gente tem produtoras que lidam de formas diferentes. Eu acho que ele precisa ser alinhado, porque e aí eu até estava conversando esses dias, e assim, eu fico chocada com as coisas que eu escuto em relação aos processos de concorrência. E aí, Como o quê, por exemplo? Como briefings diferentes para as produtoras. Meu Ou Deus.
7 produtoras numa concorrência de um job só. É. De uns jogos vorazes do mercado Jogos publicitário. horários. Vamos falar, porque assim... Jogos vorazes. Ou joga o custo lá no chão. E às vezes a gente recebe coisas que eu até falo assim, gente, peraí. Assim não dá nem... Então, assim... Não é sustentável. Não é né? sustentável, né? Não é. Então, eu acho que, assim, a gente precisa, todo mundo, mais uma vez, e, gente, eu vou repetir isso várias vezes aqui, provavelmente, porque a forma como eu trabalho, Rejane sabe, Tati sabe, eu trabalho sempre de forma muito colaborativa e parceira das produtoras, não só das produtoras, mas dentro da agência também. Mas é entender, galera, que, assim... E é verdade, eu sou prova e eu acho que a Regiane também é prova. Verdade, eu ia dizer. eu acho que a gente precisa ter, assim, a concorrência, para mim, ela é necessária, tá? Sim. Ela é necessária porque hoje também os nossos clientes cada vez mais, né, tem todos os processos de mesa de compras e tudo mais, mas eu acho que é necessária para a gente, inclusive, dentro das agências, ter os comparativos, entender visões diferentes. Uma certa ética, né, que é necessária. Mas era nisso que eu ia chegar, galera, vamos jogar o mesmo game, entendeu? Uma certa ética, não, uma total. Uma gente. total O que ética. é o básico, né? A gente tá falando do quê? Isso. De honestidade, de respeito, Isso. Transparência. transparência. Então, assim, gente, sério, você vai chamar 7 produtoras? 7 produtoras vão investir seu tempo, dinheiro, Tem isso. atividade? exato. Porque, assim, ou nesse processo, precisa mesmo um tratamento, sendo que a gente tem que fazer. Existe um cronograma que é muito absurdo. Exato. E a gente sabe que é o dinheiro que vai valer. Exato. Então, essas perguntas, e muitas vezes vocês vão responder: sim, precisa. Porque então, a gente tem um ser maior chamado cliente, que às vezes a gente tem que, Exato. né? Então precisa às vezes, realmente. Mas nem sempre, né? E a nem gente tem que... sempre. A questão... Ou muitas vezes, né, Tata, desculpa te interromper, a gente recebe algo tão já processual, fechado. Como que eu vou fazer um tratamento, sendo que o filme ele está praticamente fechado? Existe possibilidade de nós podermos criar alguma coisa em cima disso ou não? Tem que fazer desse jeito. Nos guiem. Eu acho que esse é um, E esse é um papel muito pedido. nosso, né, Rê, também. Assim. Exatamente. De ter esse lugar de ética, transparência, Total. para a gente também poder entregar o melhor. Ou ser honesto. Não, gente, esse não é o lugar, não é o fórum para tal, não é o projeto para tal. É isso. Eu acho que a gente, mais uma vez, galera, a gente como producers dentro das agências, a gente tem que ter esse senso crítico, entendeu? Tem que trazer cliente, trazer criação, ficar, gente, aqui. O cliente já, que a Rê falou, bateu que tem que ser assim, tal. Galera, tratamento custa. Tratamento produtoras custa investem, então, muito. Eu acho que isso é um ponto assim, ó, vamos lá, producers, criativos, clientes também. É importante. Tratamento custa. Se a gente Tempo custa. tempo custa. Agora, No falando tempo assim, criativo. o tempo, falando em custo, senso prático, a gente vai trazer outro bode aqui, tá? Porque é o seguinte, outro? Meu Deus. outro A bode gente que, nem gente, acabou esse. esse assunto é urgente, que a gente precisa trazer, que é o seguinte, prazo de pagamento. Pelo amor de Deus. Tchau, vamos. Esse Tchau. bode não tem como escapar, não tem como fugir, porque é desesperador. É Como que a desesperador. gente chega num consenso para a gente ser ético, empático e também profissional quando se trata de prazo de pagamento? Porque a gente precisa estabelecer um limite, gente, porque às vezes é um negócio... Uma vez eu fiz um trabalho, Tato, de carnaval, que eu só recebi no Natal. Então, A moeda muda, os negócios mudam, os preços dos meus produtos vão aumentando. Mas você recebe em dólar, né? Eu quero meu gabilar, que é meu dinheiro, meu nível. Você recebe em dólar, é diferente, né, Tobias? Em dólar. Te ri pra não chorar, Tobias. exato. A gente ri pra não chorar. É. Ô, Tobias, quando você vai lá no mercado para comprar a sua ração, você Sim. diz, não quero pagar? Eu quero Digo. pagar só daqui 6 meses? Digo, não Parabéns, funciona. você E consegue. você sai com a Digo, sua ração de Aí eu lá? dou um mordidão, aí chama a polícia. E é assim, Eu paro algo, no jornal. Tobias, é algo tão básico, que eu fico dizendo hoje, as produtoras viraram um banco, porque a gente tem que financiar o projeto do cliente. Além de financiar, porque assim, Paulinha Limonda ligou dizendo aprovou, a gente sai Sai investindo. moendo, sai moendo. moendo. Tá chamando a galera. Então,
é isso, gente. 30 dias já é um absurdo, porque a gente já sai gastando. A gente Para já quem sai não sabe, investindo. as produtoras pagam em 30 dias todos os seus terceiros. Exatamente. Independente caso do não prazo de pagamento que o Isso no cliente paga, mercado esse de tempos caso- atrás, porque hoje eu tô ouvindo falar de 90. Então, Então. como que se sustenta com as verbas que hoje a gente trabalha? Falando também, Tato, importante, que você comentou dos 30 dias, os 30 dias, os nossos fornecedores, mas é o seguinte, a gasolina, a comida, o nosso dia o dia a a dia dia é tem uma um custo vista. à vista. E muitas vezes é muito absurdo pensar que o cliente não quer entender isso. Entendemos que tem fluxo de pagamento, a gente entende que tem toda uma dinâmica em empresas grandes, mas hoje, com a diminuição de verbas e com esses prazos de pagamentos, é uma conta que não fecha. Não fecha. Eu venho 30 dias depois da emissão da NF, Exato. que leva 2 meses para emitir. Cadê o CNPJ, amor? Cadê o contrato? Cadê o negócio? Fala, Tobias. eu Fala vou pra falar eles. mesmo, eu Conta vim pra de eles. Gustavo lá tudo, porque eu quero saber como Tobias é vai que... te levar para o cliente, Tobias. Como que a gente pode chegar num consenso de desenvolver métodos para que essa coisa fique mais funcional? Assim? Isso é um problema muito antigo, né, do mercado, e vem se arrastando, assim, porque... E vem se agravando, né, vem se Tato? se agravando porque é uma cadeia, né? E é uma cadeia que a produtora é o final. E aí a produtora é a que sofre mais nessa sequência aí, Exatamente. porque aí não é só o atraso do prazo de pagamento, tem o atraso dos processos internos das entidades, vamos dizer assim. Porque é o cliente que atrasa em emissão do PO, é a agência que também tem o seu processo interno e burocracia em emitir a nota. E aí, dentro dos 60 que eram 60, viram mais alguns dias, que viram mais 30 dias. Então, é muito grave, gente. Deveria, assim, a gente não vai sair com uma resposta daqui, Não. infelizmente. Quem sabe trazer para esse nosso fórum de produção, de trazer os clientes para dentro, colocar na pauta isso também. Além de entender um pouco mais de produção que é necessário, explicar a cadeia. Explicar, não sei se eles sabem. Ou outra coisa que é importante também de prazo de pagamento colocar aqui na mesa, que é, além do prazo de pagamento, além dos 60, que eu já acho uma loucura, tá, gente? Sim. Vou deixar bem claro aqui, 60 eu já acho uma loucura. Atrasou, não pagou. A produtora liga. Mas o cliente não pagou. Como não pagou? Mas está acordado, já é 60, virou 75, virou 90, ele não pagou. E a gente fica no além. E A se gente- cobra não, multa, então. vai pra geladeira. O quê? E sabe o que Não é? eu ia levantar esse isso. ponto. Gente, e agora? A gente tem multa. Como assim? O que é? Não, esse Mas cliente você não leu trabalha lá dessa na forma. carta, né? Gente, leia umas cartas. É. E o que acontece, Rejane? Ah, Se, ao invés de atrasar um pagamento, você atrasa uma cópia, evidente. o mundo cai. O mundo Então, cai. é o que eu sempre falo, galera. O pagamento precisa ter a mesma atenção Exato. do que uma cópia que a gente sabe como Traduzindo, é. pau que dá em Chico, dá em Francisco. Obrigada. Obrigada. Tobias resumiu tudo. Exato. Acho um ótimo ponto. Sabe por que também trazendo desse lado aqui da experiência? Isso muda de agência para agência. Sim. Então, existem departamentos que estão mais estruturados ou atentos, não sei exatamente como colocar isso, a esse ponto, e outros que não, mesmo tendo clientes mais burocráticos, mais difíceis, já tem ali um certo Sim. caminho. Então, Mas é legal acho que é também atenção trazer mesmo, isso. tá, Rê? Assim, eu acho que Esse bode a gente não vai tirar da mesa porque ele vai estar voando ainda, ele vai estar isso. acompanhando a gente, mas eu acho que a gente tem que trazer luz para ele sempre, né? É isso. É um bode que ele tem que ficar iluminado. É um convite à reflexão, na verdade, né? E aí, mais do que isso, ele tem que ficar iluminado o tempo todo e a gente tem que fazer que esses fóruns ele esteja presente o tempo todo. Super. E aí, É isso aí. para a gente ficar continuando tentando achar essa solução. E aí, até buscando o gancho anterior para encerrar o bode que a gente, né? O outro bode. O outro bode que ainda não. Que é um bode em cima do outro. Tá bode em cima, bode atrás de bode. A gente fala que a gente tem que. É o mínimo, é o básico, a gente tem que depender de bom senso, mas bom senso a gente não pode depender mais também. Não. Porque bom senso é uma coisa que a gente nem todo mundo está tendo ultimamente. Não. Então, assim, concorrências, né? Concorrências com produções internas, com produções externas, curadoria do que um grupo faz internamente, o que faz externamente, prazos de pagamento.
Gente, boas práticas, né? Assim, então, boas práticas, a gente tem que ter algum tipo de guia, algum tipo de que conduza isso de alguma forma coerente. Nem sempre vai ser assinado a sangue, mas que conduza o mercado. A gente tem as associações, tem a APRO, tem a BAP, a gente vai ter aqui no episódio. É o próximo? É o próximo, das 2 da tarde. A Marcinha e a Mari falando, a gente dá continuidade, então, nesse tema, mas que são assuntos que são de muita importância e que a gente tem que continuar falando sempre para que a gente traga luz, porque o cliente é rei, ele sempre vai falar o que quer, mas a gente também tem que estar lutando aqui pelas questões importantes que a gente passa no nosso mercado. Não, trazer luz, acho que falou bonito. Nossa, eu tava... Falou bonito. Uau. Eu acho tão interessante isso que tu trouxe aqui, Tato, porque, de novo, é da luz. Bom senso. É tão básico, mas a gente tem que trazer Se a de gente novo for para a depender mesa. dele, né? Exatamente, a gente não pode depender, mas a gente tem que lembrar. Gente, Claro. bom senso. Isso não é meio básico. A gente está falando do básico, não é? Sim, sim. Estamos hoje competindo com máquinas, competindo com inteligência artificial. Eles entendem que a inovação e tecnologia reduz custos, mas não é assim que funciona. Exige investimento para você inovar no mercado. Eles estão achando que é um atalho. Aí uma produtora que levaria 5 dias para fazer um clipe com Induz, entrando numa agência, contratando casting, eles acham que um prompt de chat GPT vai tirar o emprego de uma galera. Achando que isso vai ter alma. Gente, Não é tanta profundidade esse assunto. Que Ai. você discorreria em 5 dias de papo. Tobias, Isso. você ficar histérico, tá? Você fica calmo também, que a gente tá com Calma, hoje, mas a gente tá Tobias. calmo. Você controla o remédio aí que tá. Esse assunto tá te tirando do sério, né, Tobias? Tobias tá nervoso. Tobias tá nervoso. Falando em AI, Tobias, já que você puxou esse bode, falando em tecnologia, como é que vocês imaginam as produtoras e o mercado de produção no futuro, daqui 5 anos? E não sei se daqui 5 anos. Daqui 2, tá? daqui 1. Amanhã, Daqui amanhã 3 meses. Amanhã já está difícil, mas, de novo, acho que é sempre a gente tem que estar muito atento. E eu acho que aquele deep dive que a gente fica falando para a gente dentro da própria produtora, das agências, das próprias empresas, essa corrida não vai parar, ela só está mais acelerada. Sim. Então, acho que para a gente ter isso sob controle é estar atento a todo momento e também se reciclando. É isso. Revendo. A gente, né, que tem um devido porte, a gente tem estruturas menores também, ou o que a gente faz, ou para capacitar os novos profissionais, a gente tem muito esse olhar formador dentro da produtora, Super. não só para diretores, mas para várias camadas do setor audiovisual. Então, como é que a gente faz isso? Como que a gente mantém? A gente mantém isso com média de trabalho. Então, como a gente vai manter esses profissionais? Então, isso é uma preocupação que a gente tem muito latente dentro da produtora e que, hoje em dia, não é só como vamos treinar o prompt, é o que vai acontecer com o setor mesmo e com esses novos profissionais, que a gente tem uma responsabilidade muito forte dentro da O2 em relação a isso. E isso depende muito de união, né, do Então, setor, né? Vocês acham que a gente tem um setor unido? Eu acho que ele tenta ser unido muitas vezes, eu mas com essa quantidade de concorrência, com essa quantidade de produtoras, com essa quantidade de diretores, eu acho que é muito difícil manter essa... Eu acho que tem... eu acho que, assim, a gente tem uma porcentagem muito grande que é parceira, mas eu acho que também a gente tem Dos desafios. um grupo Agreste. que não tá nem aí, não quer saber de parceria, tá mais preocupado com o meu, entendeu? Então, eu concordo 100% com o que a Rê falou. Eu acho que, assim, gente, não dá para fugir, né? E aí tá aí, cada dia que passa Nossa. é uma ferramenta nova que aparece e enfim, a gente tá sendo engolido por isso, mas eu acho que a gente tem que, todo mundo, primeiro, aprender, capacitar. Eu acho que sim, a gente vão ter lugares que a gente vai perder espaço, mas como que a gente pensa juntos em fazer uma
acho que não vai engolir 100%, sabe? Eu acho que, Não, assim, acho que não. a Tudo é gente... de bom senso, né? Aqui, voltamos ao bom senso. Não, é a palavra de Não é a solução para Não tudo. é a As soluções solução nem demoram assim. tanto dos clientes, a gente também. Vamos fazer AI, que é bem rapidinho e baratinho? então, a gente, questão- por favor. Vamos falar sobre isso, sobre AI entrando na nossa Vamos. vida, um pouquinho. Vamos falar rapidinho, porque a gente tem mais pouco tempo e a gente ainda tem o bate-bola com o Tobias aqui, que Ih, meu Deus, não tô preparada. Tobias, mas eu acho importante a gente falar sobre a AI entrando nessa nossa vida, a questão do aculturamento de tecnologias, porque Sim. a AI ela entrou como linguagem, como uma ferramenta. Eu nem gosto de chamar a AI de ferramenta, eu acho que a AI uma nova fase de vida, uma evolução. A AI está comprando uma criação da internet para mim. Então, assim, mas a gente está usando como uma ferramenta hoje no nosso mercado. O que acontece é que agora a gente vê muito a utilização da AI pela utilização da AI, e não Sim. necessariamente Super. a necessidade de usar a AI a criação para a AI O necessariamente. conceito da coisa, né? Exatamente. Então a gente acaba usando a AI numa coisa que não precisa ser usada a AI. Exato. Só porque o cliente quer que use AI naquela coisa. Então, já escutei muito isso, tá? Tu tá muito enlouquecedor, mas o cliente quer o AI. E às Mas vezes. pra- E aí, Qual é o É que ela propósito? lançou uma nova estética, né? só que aí acontece muito que às vezes, assim, é raro, mas acontece muito, que a AI, nesse sentido, mais atrapalha do que ajuda. Com E vira um certeza. inferno. Não, gente. Isso não é a nossa vida. um Então eu quero inferno. alguns exemplos em que a AI mais atrapalhou do que ajudou, Paulinha. Pô, eu falo ao contrário aqui, gente. Quero Olha, fazer- eu- E aí a Regiane me dá o contrário, me dá exemplos que Ela- a AI mais ajudou do que atrapalhou. Quero fazer esse filme ou um simples animatic em 3 dias em AI. Tá bom, gente, vamos te fazer. Ah, mas essa moça não tá mexendo nesse bodinho exatamente do jeito que eu quero e eu quero e eu quero. Então, gente, AI, vamos lembrar. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Não era mais fácil a gente ter animado ali? Ou eu acho que a maior dificuldade hoje, e, gente, façam cursos de AI. Não precisa ser técnico, necessariamente aprender a mexer, mas eu acho que todo mundo deveria fazer um curso para entender o mundo da AI, né? Eu acho que a gente lá no grupo, a Tato trouxe essa oportunidade para a gente, foi maravilhoso, porque o que está acontecendo é que tem uma limitação, né? Claro, gente, a AI é foda e tal, faz parte da nossa vida, a gente vai ter que se adaptar a isso, mas não é um passe de mágica. Então, Acabamento, consistência. não, o que Já tem acontece, limitações de Tobias, ferramenta, né? sabe o que é? Que assim, eu falo, muitos clientes, não me matem, controlam os seres humanos 100%. A AI não deixa necessariamente você A gente controlar cocria ela. com a AI, a gente não executa com a Exato. AI. Então, assim, vira um inferno o processo. E aí é o que a Tato e a estavam falando, que vamos entender aonde faz sentido, né? Porque às vezes chega um roteiro assim, ó, criei esse roteiro aqui, mas é para ser feito em AI. Tá bom, vamos chamar os diretores, vamos conversar com as produtoras, vamos entender se faz sentido. Galera, tem que fazer sentido, porque senão depois vira uma roda doida de controle de que não chegou. E aí ou o que tempo, chegou. e aí o dinheiro, e aí a criatividade. Exato. E aí vira uma coisa isso, que, pouco. mais que piora ao invés de ajudar. E Exato. cadê o propósito, né? Cadê a criatividade? Então, é esse um pouco do olhar que eu vejo também sobre o AI. Era para ser rápido o teu animatic, era para ter agilidade, mas é isso. Então, chegaremos lá, o AI para todo dia chegaremos lá e mais rápido do que a gente imagina. Mas eu acho que trazer o AI para um momento criativo é tão interessante, onde tem esse propósito. Então, vamos lá colocar o Will Smith falando várias línguas? Pô, ele tá a serviço da criatividade. Vamos inventar o roteiro onde o carro tá pegando fogo na neve? Um diretor nosso inventou. Pô, isso seria impossível Sim. na realidade? Sim. Vamos ir para esse lado Isso, de é entender, criatividade, né? é entender. Então, vamos colocar realmente o carro pegando fogo na neve? Só estou dando pequenos exemplos assim que eu acho que realmente fazem diferença. Sim, super. Onde a gente se surpreende. Puta, o AI
Arrasou, gente. É isso aí, é como uma ferramenta pesada. A Tato não gosta muito usar como ferramenta, ela mas também é, né? ela Nesse também é. contexto, ela acaba virando uma ferramenta. Mas esse solucionador que hoje a gente está vendo de problemas financeiros e de prazo, eu acho que a gente está vivendo um pouco de uma ilusão que vai ser incrível, sensacional, com um pouco... Eu acho que a gente ainda vai viver o pico, né? Não sei Isso se... daqui um pouco a régua. Eu tava numa reunião uma vez, um momento que foi. Tinha que mudar um negócio que tinha sido filmado e tal. Faz uma AI ali. Eu ouvi essa frase. eu também já Faz escutei. uma AI ali. Resolve no AI rapidinho. Tira do bolso isso aí rapidamente está resolvido, né? Vamos, acho que a gente ainda está no começo dessa história e vamos dar uma curva com ainda. certeza. Cada dia uma novidade, né, gente? Vamos se divertir muito ainda. Sim. Com Bom, certeza. estamos chegando ao fim, infelizmente, do nosso primeiro episódio. Vocês estrearam o Sandcast. Olha que coisa maravilhosa. Mas antes disso, vocês vão passar pelo bate-bola com o Tobias. Então Ai, agora gente. é com o Tobias. Vai lá, Tobias. É a primeira palavra que vier na mente. E é o seguinte. Rejane, Ai, lá vem. concorrência é... Concorrência é honestidade. Arrasou. Muito É bom. uma palavra só, Tobias? Pode ser desenvolver. É a primeira coisa que vem à mente. Tá bom, não. Mas eu já acho que a gente já conversou um pouquinho sobre concorrência, corroboramos da ideia. Arrasou, veio. Paulinha, o maior desafio do mercado hoje é... Prazo versus investimento versus, pelo amor de Deus, não tantos roteiros ao mesmo tempo, vida louca. Foi o nosso papo de hoje, né? Sim. É um resumo do nosso papo. E, Rejane, inovação para você significa? Aqui eu vou desenvolver um pouquinho mais. Inovação, para mim, é não ter preconceito com e se. Eu penso muito nisso quando eu vejo todos os ciclos geracionais de diversos lugares, dentro da produtora, nas agências, na vida, no nosso dia a dia. Eu não vou ter preconceito. E se a bicicleta tivesse asas? Eu não vou cortar as asinhas. Eu vou pensar muito sobre isso. Então, inovação, eu sei que é um sentido mais amplo, mas eu não vejo sob os olhos só da tecnologia. Eu também vejo num aspecto humano. Eu não vou negar nunca se alguém me disser assim, e se a gente fizesse de outro jeito o que já existe? Então, acho que é um pouco do que eu Maravilhoso. penso. Gostei. Achei lindo. Ai, Jane, sempre. Paulinho, uma prática que para você é inaceitável nesse meio e que precisa parar imediatamente. Gente. Bom, acho que a gente pode voltar aqui para esses pedidos loucos de orçamento. E, gente, vamos orçar 5 roteiros diferentes, vamos mandar para 70 produtoras diferentes. Galera, vamos parar com isso, né? Vamos entender qual é o momento certo e se organizar. Porque senão todo mundo fica maluco e a gente não vai conseguir organizar, deixar a casinha arrumada. Muito bom. E para vocês duas, qual é o futuro ideal para esse nosso mundo de agências e produtoras? Mundo ideal. O futuro ideal para isso ficar, para funcionar. De novo, assim, acho que é um resumo do que a gente falou. O processo colaborativo, de forma clara, buscando criatividade, o melhor resultado, com o melhor tempo. Esse é o mundo ideal. E eu acho que a gente eu acho que aqui a gente está realmente num ótimo fórum, porque trabalhar, entender que a gente é parceiro, galera. Então, assim, vamos pensar nos dois lados. A agência pensar na produtora, a produtora pensar na agência e a gente juntos trazer os melhores resultados, soluções criativas incríveis dentro de todos os formatos que a gente tem que entregar hoje. Mas, assim, entender que a gente tem que ser parceiro. E aí eu acho que do seu ponto de vista de uma pessoa, né, de uma produtora dentro das agências, eu acho que a gente também precisa
como eu falei, organizar. O mundo, né, os pedidos estão vindo cada vez mais loucos. Eles estão vindo, assim, não adianta a gente tem que... E a produtora entender que, assim, também estamos nesse momento que é sim. tudo mais louco. Então, como a gente juntos vai fazer acontecer de uma forma que seja colaborativa e porque assim, o resultado final acho que todo mundo tem o mundo quer a mesmo mesma interesse. coisa. Claro, todo Né? mundo quer a mesma coisa. Agora, vamos organizar para que isso aconteça. É, e não virar Ou uma grande seja, guerra. vindo novamente, né? É, de É um novo. Por termo favor, De novo, tá pertinente. vendo? A gente vê os melhores resultados são fruto disso. Super. Sempre de uma visão colaborativa, transparente. Então, acho que, para encerrar aqui, e primeiro agradecer a participação de vocês. Obrigada, Obrigada Tata, pelo convite. Eu do podcast. Ai, gente, Não poderia ser melhor, as convidadas perfeitas. E um convite também para o mercado de manter esse diálogo sempre transparente, trazer assuntos que também não são sempre confortáveis na mesa, para que sejam discutidos de forma madura. E também para que a gente tenha, de novo, a gente tem uma indústria muito importante, né? Muito, Que muito. depende de muitas vidas dependem dela, né? Então acho que a gente tem que isso. sempre trazer à tona e trazer luz para coisas que têm que ser discutidas, para que a gente continue crescendo e fazer um mercado sempre melhor. Então muito obrigada, obrigada, Tobias. Obrigada, gente. Então, as meninas responderam tudo. Nossa, a gente Bode tá bem. tudo. Muito bem, adorei. E continue com a gente aí. O próximo episódio vai ser às 14h ao vivo nas redes do grupo e da PXP também, tá bom? Muito bem. Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.